Eu quero explicar aqui hoje por que aqui no Click to Pixel eu não uso habitualmente as minhas análises em cima da menor latência, do menor input, tá? Eu vou mostrá-las, mas eu não avalio em cima. Eu criei uma condição, uma estrutura, uma tabela para mim, para ficar em cima de cálculos e análise da média. E eu quero te explicar aqui por quê. Eu vou começar porque muitas marcas adoram estampar na caixa latência mínima. 1 ms, 2 ms, 3 ms, e isso para tudo, tá? Para controle, para telas, e eu já passei por isso. E aliás estou passando por isso, porque na época eu não tinha esse conhecimento. E não tinha tanta gente, tantos especialistas hoje falando sobre isso, ok? Porque é um número perfeito para marketing, cara. Esses são números, a gente gosta, o seu cérebro gosta de coisas exatas e pequenas. Isso é fato. Mas aqui no Click to Pixel, eu não quero usar o melhor clique de 50 testes. Porque esse é o clique da sorte no meu pensamento. Aquele milissegundo em que os ciclos do comando da TV se alinham por puro acaso. O que me importa é a média real. Porque a média é o que tu sente de verdade na mão durante 3 horas de jogo. É a média que constrói a memória muscular, que é o que você faz. Então, comprar aí, ou a gente falar de um controle só pela menor latência, eu acredito que é passar ou expor uma ilusão, ou vender ou comprar uma ilusão ótica, tá? E é justamente o que eu não quero aqui. Então, eu quero te explicar aqui, de forma mais simples possível, por que eu optei, por que eu trabalhei em cima de ter uma tabela construída em cima de não latência de menor pico, mas sim a latência média, porque eu não quero contar com o clique da sorte, eu quero contar com o clique de consistência, tá? Então, essa coisa do mito do clique da sorte é quando você está medindo o input lag, o sinal tem que passar por várias partes, tá? É como se fosse uma linha de montagem. Então funciona assim: o teu dedo aperta o botão. Esse é o primeiro ponto. Aí nós vamos para o segundo, que o processador do controle lê o botão, poly-rate. Aí nós vamos para o terceiro passo, que o comando, que o controle, aliás, né, que o comando dado ao controle envia sinal ou via cabo ou via Bluetooth, porque tem que ter esse processo. Aí depois o seu console, a sua plataforma, o seu PC lê o sinal, que é o game loop, é o que está chegando para ele. Aí vem o quinto passo, que o jogo renderiza o frame. E finalmente a TV, monitor, sua tela, seja lá o que você usa, desenha a imagem. Então você concorda que são 6 passos complicados para a gente falar que eles estão alinhados. Num desses relógios, nenhum desses relógios bate no mesmo tempo. A menor latência ocorre naquele exato e raro milissegundo em que os astros se alinham. Então, você aperta o botão 1 microsegundo antes de o comando enviar o pacote de dados, né? Que chega ao console 1 microsegundo antes do jogo ler os controles, que desenha a imagem exatamente quando a TV ia atualizar o ecrã. Cara, isso é muito difícil de acontecer. E você precisa de um equipamento muito superior para que isso aconteça assim, tá? Então, usar a menor latência para avaliar um controle, ou um teclado, ou um periférico, como você queira aqui, é como eu dizer que a minha rota para o trabalho demora 5 minutos. Porque nesse dia eu peguei todos os semáforos verdes sem trânsito. Ah, mas eu estou ignorando todos os outros 99 dias que eu vou pegar semáforo vermelho, que eu vou pegar trânsito. Então, em vez de chegar em 5 minutos, eu vou chegar em 15 minutos. É exatamente isso. Então, a média real reflete a realidade estatística. É como os relógios, né? Pensa no comando da TV. Estão sempre fora de sincronia. Então, quando você tem controle, sistema, tela, isso não está numa sincronia perfeita. E a gente sabe disso, vocês sabem disso. Então, o tempo que o sinal demora vai flutuar naturalmente. Às vezes, você pega o farol verde, que é a latência mínima. Às vezes, você pega o farol vermelho, que é a latência máxima. E onde
você trabalha nessa história toda? A média, né? Então, esses ciclos de milissegundos, ele tem que esperar alguns momentos de processo, tá? Então, a média real, na minha visão, tá? É matematicamente você dizer que para jogar durante 2 horas, este atraso exato vai sentir na esmagadora maioria das vezes. É o verdadeiro centro de gravidade da performance do hardware. Ou seja, você joga e vamos dizer que a média é 20 milissegundos. Mas você vai repetir efetivamente. Aqui, mais importante que só a média me dá é a dispersão, o quanto vai dispersar disso. Que aí eu quero falar também essa questão da dispersão aqui um pouquinho para você, tá bom? Então, aqui você quer ativar a memória muscular. Mas antes de eu falar da memória muscular, deixa eu te falar de um negócio que às vezes a gente esquece. Eu quero aproveitar para te falar da diferença do input lag e da dispersão do input lag que acontece ali, tá? O input lag de uma forma bem simples, tá? O input lag determina quanto tempo a ação demora até chegar na tela. É exatamente isso, quanto tempo demora a chegar na tela. A dispersão desse input determina quão constante e previsível é esse tempo a cada clique. E detalhe, você pode ter baixo input lag e ter uma dispersão gigante, mas você pode ter um input lag mediano ou um input lag e ter pouca dispersão, tá? Isso é importante também. Deixa eu continuar aqui. Memória muscular. Memória muscular, ela não vive de picos, nem máximo nem mínimo. Ela vive de consistência. É isso que a gente procura quando está procurando um controle para jogar aquele jogo que a gente gosta, né? É consistência. Por exemplo, jogos de luta como Street Fighter, Marvel vs Capcom ou jogos de plataforma baseiam-se na memória muscular. Eu que, por exemplo, ou você que pilota em simuladores, você sabe que é importante isso. Você que faz aqueles speedruns, você sabe que isso é importante. Memória muscular. Porque o cérebro humano é uma máquina incrível de adaptação. Se um comando tiver um atraso fixo, sem variação, de 16 milissegundos, de média, o teu cérebro compensa isso e inconscientemente tu acerta os combos todas as vezes que você precisar. Mas se o cérebro não consegue adaptar ao caos, ele não consegue. Então, se por exemplo, você tem um controle que te dá uma memória muscular diferente, que te dá efeito de latências. Por exemplo, eu tenho um controle com a menor latência de 2 milissegundos, mas que na verdade ele oscila loucamente entre 2 ms, 15 ms, 30 ms, volta para 3 ms, vai para 2 ms, que é o jitter alto, que isso acontece, tá, em vários controles. O jogador vai falhar os combos porque o tempo de resposta muda a cada aperto de botão. A média aliada à variação diz a verdade sobre essa consistência. Então, de um resumo bem simples, a média constante ela é muito mais, ao meu ver, eficiente para que eu traga uma análise de um controle do que 5 ms, 3 ms. Por quê? Porque constantemente numa jogatina você não aperta o botão uma única vez para ter o clique da sorte. Você aperta 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 vezes. E é essa quantidade, repetibilidade e consistência que eu quero avaliar em cada controle que eu trouxer, em cada tela que eu trouxer aqui no canal. Tá bom? Então, para ficar explicado por que eu optei por usar a média, e para que você saiba que toda vez que eu falar de um controle aqui, eu vou falar da média, mas eu vou mostrar também qual é o mínimo dele, e que você possa olhar no vídeo e você ter parâmetro em cada um dos gráficos que eu deixar aqui para você, tá bom? Então eu espero que fique claro aí para você. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus e fui. Tchau, tchau.